Bem, pessoal, então dando prosseguimento à nossa videoaula número 2, nós vamos tecer algum comentário e eu resolvi colocar esse quadro comparativo para que fique melhor, né, a diferença, né? Não haja dúvida em cima do que é um split inverter ou um convencional. Eu lembro também, pessoal, o seguinte: nós estamos falando aqui só de split, né? Mas nós temos também aparelhos que a gente chama de ACJ, o ar-condicionado de janela, né? Aquele quadradão onde a condensadora é junta com... está ali na mesma caixa, né, que a evaporadora, né? Mas vale também essa comparação, tá? Do inverter e para o convencional. Futuramente nós vamos ter também um curso sobre o ar-condicionado de janela, o famoso ACJ. Mas vamos ver esta tabela aqui, porque eu elenquei aqui como se fosse um produto cartesiano, né? E coloquei o inverter e o convencional, me desculpe, e coloquei do lado esquerdo dessa tabela alguns detalhes que mais saltam aos olhos em relação à diferença, né, entre o split inverter ou o convencional, tá bom? Então, começando pelo controle de temperatura. O que acontece, eu vou falar sempre do convencional primeiro, tá? Que é o que surgiu há mais tempo, né? Então, ele leva algum tempo para atingir essa temperatura desejada. Mas por que, PH? Eu já falei na aula número 1, em slides anteriores, é o tipo de tecnologia que ele tem. Então, o compressor, ele tem uma tecnologia, é um compressor mais novo, comparado a tempos atrás, mas mesmo assim ele precisa de um tempo maior para atingir aquela temperatura que eu desejo. Agora, há fatores externos para a gente considerar, é claro, né? Como eu já falei, não adianta, por exemplo, eu tenho um cliente que ele mora numa casa de madeira, muito aconchegante, mas na suíte dele é um chalé, numa cidade aqui em Penedo, no estado do Rio, é alta, é fria. Normalmente o pessoal que mora lá, eles gostam desse frio, né, desse clima de montanha, tá? Agora, ele tem um aparelho lá convencional e, além de reclamar da demora, ele tem um termômetro dentro do quarto e de outros, do quarto dele e de outros também, da sala, e ele fala que não atinge a temperatura, que ele colocou também um termômetro num canto extremo, né, do outro lado da evaporadora, e aí ele me chama: PH, poxa, essa máquina está com problema. Eu falei assim: não está, meu amigo, porque não tem laje, a laje são na base da madeira, então tem frestas. Deveria fazer sim uma calefação ali, né, impermeabilizar, mantendo ali as ripas de madeira, são mogno, madeira de lei, mas fazendo uma laje impermeabilizada, né? Impermeabilizar também frestas das janelas. Janelas são de vidro com madeira, mas há espaço, são janelas de correr, há um espaço também por onde sai ou entra a temperatura, né? Então, tudo isso faz com que ele perca um trabalho eficiente da máquina dele, né? E com isso vai levar muito mais tempo para ele atingir essa temperatura desejada, tá?
Agora, o inverter não. Então, quando a gente liga o inverter, ele na mesma hora, ele já dá uma acelerada, a gente ouve essa acelerada dependendo de cada modelo, né? Mas dá para ouvir essa acelerada na rampa de trabalho, tá? Da condensadora, né? As evaporadoras são muito silenciosas, tanto de um como de outro. Mas o inverter, apesar dele atingir também mais rapidamente essa temperatura desejada, é como eu falei do convencional. Então, ele precisa também ter condicionantes externas que facilitem esse trabalho, né? Então não pode ter janela aberta, não pode ter porta aberta, não pode ter um alçapão aberto. Eu não posso estar com um ambiente de 20 metros quadrados com uma máquina de 12.000 BTUs, né? Multiplicada aí 600 vezes 20 metros quadrados, 12.000 BTUs. Eu não posso ter, como eu já falei, 50 pessoas nesse ambiente. Então ele vai demorar um pouco mais a atingir. E talvez nem consiga, né? Porque tá superdimensionada aí a quantidade de pessoas nesse ambiente, né? Mas o normal, em termos de controle de temperatura, é do inverter atingir rapidamente essa temperatura desejada, tá? E depois ele baixar o acelerador. E o convencional não. E aí eu coloquei um outro item. Essa temperatura no convencional, ela costuma oscilar de 2 graus para cima e 2 graus para baixo. Aí eu vou lembrar desse meu amigo também lá em Penedo, porque ele fica reclamando disso. Mas o dele chega a ter até 5 graus de diferença. Mas por quê? O teto dele não é totalmente fechado, as janelas têm frestas, então não tem como, né? Há diferenças na porta aí com o beiral das portas, a casa é toda de madeira, então há uma oscilação natural. Agora, se o ambiente ele produz uma situação hermeticamente falando assim perfeita, né? Então pode haver uma oscilação de temperatura, pode. Ele está ali marcando 20 graus na evaporadora, e no termômetro ali da casa do meu amigo, como eu já falei aí, está marcando 22 graus, ou então está marcando 18 graus, tá? Ou pode estar mantendo a temperatura da evaporadora, 20 e 20. Agora, essa temperatura que é almejada, ela sofre menos oscilação na máquina inverter, tá? Mas por experiência de campo, tá? Por experiência de campo, a oscilação é normal, Pode ser que em um momento X ali essa oscilação não haja, que esteja marcando 16 graus na minha evaporadora e esteja marcando também 16 graus num termômetro que eu colocar dentro daquele ambiente, pode. Mas eu prefiro deixar essa variável. Mas eu estou aqui com o manual, tá? Me desculpe um erro de português agora que eu vi em oscilação, está faltando um C, né? Mas seguindo, além do controle de temperatura, eu resolvi elencar também a economia de energia. Então, como eu falei para vocês, se por acaso não houver parcimônia ali, um entendimento do cliente de que pode ser inverter ou pode ser convencional, né? Mas se ele exagerar, colocar 18, tem uns aparelhos que a temperatura mínima é 18 graus, outros que a temperatura mínima é 16 graus. Se ele deixar isso aí baixo durante 24 horas, meu amigo, meus caríssimos alunos e alunas, né, não vai ter economia. Então não vai ter economia. Então eu preciso
colocar, por exemplo, em dias quentes, uma temperatura amena entre 21 e 23 graus. Se eu colocar 23 graus no convencional, ele vai desligar, ou 21 graus, ele vai desligar e vai religar, ter esse processo de liga e desliga, menos vezes. Tá? Esse menos vezes traduz-se em baixo consumo elétrico. Agora, é claro que se for um inverter, né, ele vai ter uma maior eficiência em manter essa economia de energia. Como? Fazendo com que o compressor, como eu já falei, ele não para, né? No compressor do convencional ele fica desligando e ligando. Nós podemos melhorar isso botando a temperatura mais adequada, ele vai desligar e ligar menos vezes. Agora, no inverter, se eu colocar uma temperatura adequada para o ambiente, pessoal, vou ter no mínimo 40% de economia de energia comparada ao convencional, tá? E com uma maior eficiência de trabalho, tá certo? Então, essa parte de economia de energia. E como eu já falei, no mercado hoje, aí a promessa do fabricante, né? Não é a promessa do PH, mas o único por enquanto que tem no mercado o compressor dual inverter, né? Então, o que é dual inverter? E relembrando, né? Ele possui um compressor com dois rotores, né? Então ele tem mais força e faz menos trabalho, com menos trabalho, né? Então ele vai fazer o mesmo trabalho de uma outra máquina inverter, mas com menos tempo, com menos força, porque ele tem dois motores, né? Tem mais cavalo, vamos dizer assim, né? Cavalos de vapor para trabalhar, né? A parte do gás refrigerante, eu costumo falar gás refrigerante, que a gente vai pegando o linguajar do leigo, né? Do nosso cliente, mas o certo é falar fluido e refrigerante, tá? Então, nós temos no mundo um gás, vamos falar gás, chamado R32. Dizem que é o gás do futuro, mas por enquanto, né, o convencional é o R22. Lembra, não vou entrar em detalhes aqui, porque nós vamos ter um módulo só para falar sobre fluido refrigerante, tá? É o famoso HCFC. Então tem relação com camada de ozônio e posso falar aqui que é um fluido refrigerante mais ultrapassado. E nós temos o R410A. Poxa, PH, mas é tanto conhecimento, é bastante conhecimento, mas é interessante, né? Então, R alguma coisa, isso aí vai entrando na massa. Agora, no nosso conhecimento. Agora, o mais importante não é decorar, é saber aonde achar, tá? Então, veja na internet, hoje aí as redes sociais estão aí para isso, pesquisa no Google e aí vai, né? Cuidado com as pesquisas também, né? Mas nós temos o R22, que afeta mais a camada de ozônio, mas o R410A, além dele ser mais ecológico do que o R22, ele é mais eficiente no seu trabalho de refrigeração, tá? Então, não vou tecer maiores comentários em termos de fluido refrigerante. Agora, em termos de operação, né? Então, sempre começando pelo convencional. Eu já falei, o compressor liga e desliga para manter a temperatura ambiente próxima à temperatura desejada. PH, eu tenho como, já tive uma pergunta de um aluno a respeito disso, tem como eu transformar a minha condensadora convencional para inverter? Tem, desde que eu coloque um compressor inverter e que eu coloque uma placa inverter. Agora eu preciso também modificar a minha placa da evaporadora. Compensa? Não. Tem gente que já fez? Tem. A mesma coisa no inverter. Eu posso
inverter, né? Aproveitar a palavra inverter aí. Eu posso inverter e fazer um downgrade aí para o convencional? Também posso. Retiro a placa, troco a placa da evaporadora, coloco um compressor convencional e vou ter um aparelho convencional, tá? Mas o princípio aí de funcionamento, então, do compressor é que no convencional ele liga e desliga, né, para poder manter essa temperatura, né? Vejo que aí eu coloquei aí próxima da desejada, porque pode ser que haja essa variação de 2 para cima e 2 para baixo, ou então até maior, né? E o inverter, esse compressor, ele varia a rotação em função dessa temperatura desejada. Então, se eu por acaso, como eu falei, deixar em 16 graus, em 18 graus, né, na mínima de cada máquina, dependendo do fabricante, ele vai estar na aceleração máxima o tempo todo, né? A não ser que ele atinja rapidamente essa temperatura, então ele vai baixar, tá? Agora, quando há algumas variáveis, né, como eu já falei, por exemplo, alguém abriu a porta e fechou, dependendo do fabricante, um sensor mais sensível ou não, ou então deixou a porta muito tempo aberta, aí o que vai acontecer? O convencional, ele vai ficar aí, como ele tem essa partida direta, ele vai produzir vários picos de energia. E cada pico de energia desse vai pagar um preço maior de energia elétrica, tá? Agora, o nosso inverter, apesar dessa porta aberta, apesar de um abrir e fechar de janela, seja o que for, ele vai aumentando gradativamente ou abaixando a rotação, evitando esse pico de energia. Então, pessoal, o inverter nunca desliga. Como eu já falei, até no módulo 1, quer dizer, na aula número 1 do módulo 5. Às vezes parece que a condensadora está desligada, mas não está. O que acontece é que a tecnologia é tanta que parece que ele não está trabalhando, mas ele está funcionando sim, tá? No convencional, eu confesso que não vi ainda, tá? Mas não são todos os inverter, não são todos, tá, que tem essa função de secagem na serpentina aletada da evaporadora, evitando a formação de mofo, de lodo, de odor desagradável. Então, como é que funciona isso? Então, nós vamos ver, né, nós vamos desmontar a evaporadora futuramente e nós vamos ver como é que funciona essa autolimpeza. Eles chamam de autolimpeza. O que acontece? Eu desligo a minha máquina, tá? Mas a condensadora parou. Às vezes o ventilador ou o motoventilador, que a gente chama da condensadora, ele continua ali para fazer um arrefecimento tanto do compressor como da serpentina aletada da condensadora. E a nossa evaporadora, a unidade interna, continua, não gela mais, né, ou não está mais aquecendo, mas a turbina que faz aquela troca de calor, né, por convecção, puxando o ar quente e jogando o ar frio, essa turbina ela não vai parar, tá? Então ela não para para quê? Para tentar secar essa água residual produzida pela evaporação, né, do fluido refrigerante, que já veio em baixa pressão e em baixa temperatura do dispositivo de expansão, seja ele uma válvula de expansão ou seja ele um tubo capilar, e durante a passagem pela serpentina aletada da evaporadora, né, vai baixar ainda mais a pressão e baixar ainda mais a temperatura, né?
Com isso, produz água, há uma condensação. Então, essa água residual, a turbina funcionando sem estar havendo esse ciclo da refrigeração, né? Só ela produzindo vento, a ideia é que essa água desça a calha de dreno, normalmente é um pouco inclinada, e ela vai jogando pelo vento, a turbina jogue pelo vento essa água em direção ao duto de dreno e fique um mínimo de água empoçada, e também seque a serpentina que fica úmida, tá? Então ali é um local úmido e que, além do mofo e odor, se não cuidarmos, por isso que eu falo do bactericida, que é importante até nós termos em casa, né? Ou no nosso comércio, na nossa indústria, ele vai evitando não só essa formação de mofo e um odor desagradável, né? Porque ele mata as bactérias, os vírus, né? E que isso pode provocar uma doença séria, né? E às vezes até fatal, tá? Nós já tivemos na história do Brasil um ministro da Saúde que no seu gabinete, se não me falha a memória, em São Paulo, ele eu acho que era pneumologista, não lembro agora aqui o ano, mas médico, né? Então ele quis se autotratar e acabou morrendo, e depois, quando foram verificar, ele tinha pego uma pneumonia violenta, e por causa de bactérias que estavam no ar-condicionado. Era um ar-condicionado de janela, que não era feita a manutenção, então faleceu por problemas respiratórios relativos à falta de manutenção de um ar-condicionado, né? Como eu falei para vocês, eu mesmo já tive esse problema, né? Então é dolorido e a recuperação é lenta e não é fácil não, pessoal. Então vamos prevenir, porque fazer a manutenção preventiva que é a melhor situação, e incentivar nossos clientes, né, para que entrem nesse espírito da manutenção preventiva, tá? Então o que eu faço com meus clientes? Toda quarta-feira ou quinta, uma vez por semana, no meio da semana ali, eu mando uma mensagem, normalmente assim, com um tom de brincadeira, né? E uma charge, fazendo um alerta. Já limpou seus filtros externos do seu ar-condicionado? Não só problemas de cuidados com ar-condicionado, mas também falo sobre geladeira, falo sobre máquina de lavar roupa, lavar louça, air fry. Máquina de lavar roupa, por exemplo, precisa ser feita uma limpeza pesada uma vez por ano, né? Senão começamos a utilizar roupa com água suja. Mas como assim, PH? Há um parênteses aqui. É porque a mistura do sabão, seja ele líquido ou em pó, com o amaciante, vai criando uma crosta. E depois essa crosta aí, quando está em excesso, ela se solta e vai sujando a roupa, tá? Mas não é nosso assunto agora, aí teremos um curso para isso, né? E já aproveito para convidá-los aí para esse próximo curso, que será em breve. Então falamos em termos de operação, tá? Agora em termos de nível de ruído, tá? O convencional, como eu falei, nós temos convencionais muito bons. Então tem gente que fala assim, não, o convencional é péssimo. Não é essa a verdade, tá? Não é uma verdade. O convencional é um aparelho muito bom, e temos hoje mais modernos aí com um bom baixo nível de ruído. Agora, o inverter é muito menor, tá? Então temos esse pró aí também para o inverter, que ele é muito menor. Agora, já instalei inverters também que a evaporadora sempre é bem mais silenciosa que a convencional, mas às vezes o funcionamento quando sobe essa rampa da condensadora tentando atingir ali ou manter
a temperatura ok no ambiente, né? Às vezes a condensadora é bem barulhenta, então depende muito da marca do fabricante, tá? E em termos de nível de ruído também, para a gente encerrar essa nossa comparação aí, né, essa tabela comparativa, no convencional, né, é mais quando liga ou desliga o compressor, né? Porque quando o compressor está desligado, né, a gente não ouve nada, né? A gente tem evaporadoras muito silenciosas, né? Agora, o inverter com a temperatura estabilizada, está dizendo lá, o compressor operando em baixa rotação, né? A princípio o ruído está reduzido ainda mais, né, em termos de condensadora. Mas como eu já falei para vocês, também encontro condensadoras, apesar de serem inverter, depende da qualidade aí da marca, né? Então também encontro condensadoras inverter um pouco barulhentas, tá? Mas o convencional, quando desliga o compressor, é barulho zero, tá ok, pessoal? Então isso aí é um quadro comparativo, né? Para a gente massificar aí o conhecimento em termos de diferença do inverter para o convencional. E como eu falei, nós somos chamados às vezes, né? O cliente liga, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, você faz instalação de ar-condicionado? Faço. E eu logo pergunto, já comprou o produto? Não. Eu estou em dúvida em que produto comprar. O senhor pode me assessorar? Sim, posso. E eu falo isso para meus funcionários também. Tá? É comercial, é residencial, é um quarto, é uma sala. Quando começa a ter muita dúvida, né, eu sugiro logo uma visita técnica. E, dependendo da situação, pessoal, cobrem essa visita técnica, tá? É para ser cobrada. Agora avise antes, tá? E dependendo da sua cidade, há um parâmetro aí a ser cobrado na visita técnica, tá? Então, eu tenho o meu parâmetro aqui também e, dependendo da situação, se o cliente já falar assim, nós vamos fechar com você, com o senhor, seja o que for, então eu não cobro a visita técnica, já estou ganhando o cliente aí. Agora eu tenho que chegar, né, com a minha mochila recheada, com todo esse conhecimento aí sobre o inverter, sobre o convencional, para poder dar um assessoramento bem técnico, né? Se é o caso utilizar um convencional ou se é o caso utilizar um aparelho inverter na residência daquele cliente, tá certo? E aí, unindo o técnico com a parte estética, né? A funcionalidade do que o cliente deseja, né? Sempre nós temos que unir o útil ao agradável, a nossa parte técnica com a querência do cliente, né? Aí chegamos a um consenso e com a nossa bagagem profissional vamos fazer com certeza uma boa escolha para o cliente e uma excelente instalação, tá ok? Então foi a intenção desse quadro aí comparativo.